Nós já tivemos aqui uma sequência de entrevistas a prefeito, vice eleitos aqui em Matão, claro, nos primeiros momentos, após a apuração das eleições. Depois, paulatinamente, nós ouvimos os vereadores eleitos também. Vamos agora conhecer, ou então trazer para o público que conhece, prefeitos também da região, né? Eleitos aqui na nossa região, em cidades importantes da nossa micro-região. Dobrada, Santa Ernestina, Nova Europa, Araraquara, já trouxemos aqui naqueles mesmos dias lá a palavra do prefeito de lá. Taquaritinga nós tentamos, mas não conseguimos lá o Vanderlei Márcio, o prefeito eleito, mas aos poucos nós vamos ouvindo a cada um deles, né? Para entender o sucesso deles nas urnas, também o que eles pretendem agora, o que eles, aqueles que não foram reeleitos, o que eles imaginam que devam encontrar lá nas suas prefeituras. E nessa sequência estamos agora ao vivo com Adriano Marçal. Adriano Marçal, pelo PTB, foi eleito prefeito da nossa vizinha Gavião Peixoto, com seus 1.373 votos, ou seja, se elegeu com 41,80% dos votos. Ele foi vereador de 2000 a 2004, ele foi vice-prefeito do Alexandre Maruzzi de 2005 a 2008 e vice-prefeito depois também de 2009 a 2012. Ele é administrador e segundo colocado foi o prefeito, foi o candidato, no caso, Bruno Anel, do MDB, que ficou com 29,92%. O atual prefeito é Gustavo Martins, deixa agora no último dia do mês esse seu mandato e sucede ao prefeito atual Gustavo exatamente o Adriano Marçal, eleito no último dia 15, com quem nós vamos falar agora. Adriano, pela sua gentileza em nos atender, bom dia por enquanto, inicialmente, e muito obrigado. Bom dia, Dércio. É um prazer enorme estar falando com vocês da nossa vizinha aí, irmã Matão. O prazer é nosso em saber aí que você vai ser um novo prefeito, né? E desde já nós disponibilizamos os nossos serviços durante o seu mandato para aquilo em que a gente puder ser útil à sua comunidade, que é uma cidade que tem uma grande simpatia dos matonenses, não só simpatia, como muita gente de Matão, na verdade, necessita de Gavião Peixoto no seu trabalho, funcionários da Embraer, essa indústria tão importante, que chegou a Matão, salvo algum engano, o senhor me corrija se eu estiver errado, no mandato do Alexandre, quando o senhor era vice, né? Isso, ele se iniciou no primeiro mandato do Alexandre, né? E no início, pedra fundamental, quando eu fui eleito a vereador, que era na verdade, o prefeito era o Goi. Ah, não foi no governo. Mas o anúncio, pelo menos, que a Embraer ia para lá, foi ainda no fim do governo do Alexandre, não foi? Perfeito. Ah, então perfeito, foi isso. Perfeito. Eu me lembro que o Alexandre era prefeito, então foi isso. Quando escolheram Gavião Peixoto para a sede da nova unidade da Embraer, que qualquer município do Brasil gostaria de ter, e coube a Gavião Peixoto, eu me lembro que o anúncio, sim, foi feito pelo prefeito Alexandre na época. E até conta uma história aqui, que é meio folclórica, eu não sei se é verdadeira, você saberá dizer para mim aqui, antes que a gente entre aí na questão do seu mandato, Adriano. Conta uma história daquela época, que por ter sido, portanto, prefeito, ou porque era o prefeito quando... Poxa vida, o cara é prefeito, numa cidade de quantos mil habitantes aí, Adriano? Hoje, em torno de quase 6 mil habitantes, Ederson. Então, uma cidade dessa, o sujeito é prefeito, primeiro prefeito do município, porque o Alexandre foi o primeiro, né? Perfeito, foi o primeiro. Foi o primeiro. Jovem e tudo e tal. Aí, o que você poderia imaginar, porque aí ele foi candidato à reeleição. O que você poderia imaginar? Pô, um cara desse, primeiro prefeito do município, já no primeiro mandato ele encaçapa a vinda de uma Embraer. E aí dizem que ele estava muito tranquilo de que venceria as eleições. Essa é a história que foi contada. E que seus pais residiam numa outra cidade, acho que Campinas, algo assim, numa outra cidade. E os pais já de certa idade teriam perguntado a ele: filho, nós vamos aí em Gavião para votar. Não precisa. Não, essa é a história que foi contada, não sei se é verdade. E aí ele, não precisa vir não, mãe, tá tranquilo, nossa vitória aqui tá consumada, tá. Bom, o fato é que ele perdeu por um voto.
significa que se o pai e a mãe tivessem ido votar, ele ia ganhar por um voto. Essa é a história que contam até hoje. Mas é verdadeira, Adriano? Então, são até um pouco de folclore da época, né? Mas, assim, muitas informações aí é correta, assim, né? Ele era o prefeito atual, muito jovem, conseguiu, assim, uma conquista muito importante do nosso município, que até hoje o nosso município assim, tem o Louros, colhe esse fruto, né? Até hoje da Embraer. Sim. Mas, na verdade, assim, realmente, os pais dele residiam, na época, em Campinas, mas não tinham título daqui, eles eram moradores de lá, né? Não tinham residência aqui. Tinha residência aqui, mas eram, já há muito tempo, mas eram moradores de Campinas, no qual eles votavam para lá. Né? Eleitores em Campinas. Transferido os votos, em termos de residência aqui, sem dúvida que ele ganharia a eleição. Ele ganharia a eleição se os pais votassem em Gavião. Então é quase verdadeira, né? É quase. Mas é uma história que contam até hoje. Eu cheguei a conhecer o Alexandre ainda antes de ser prefeito, eu o conheci, porque ele era muito amigo do então prefeito de Boa Esperança do Sul e teve lá um churrasco na casa do então prefeito, e lá nesse churrasco eu me lembro de ter conhecido o Alexandre. E ele falava que queria ser candidato, a cidade ainda ia ser emancipada e tudo mais, muito jovem, e depois ganhou e tal. Bom, vamos falar agora do seu mandato. Adriano, como foi a eleição aí dentro do esperado, ou você evoluiu dentro daquele período eleitoral, ou já era a sua performance antes? Olha, você falou assim, a gente lutava muito, né? Muito trabalho, muito esforço. É um trabalho que eu iniciei, até mesmo, eu fui candidato na eleição passada, né? Depois de 2012, eu não fui mais candidato, participei do pleito, e depois eu participei do 2016, né? No qual aí. E acabei perdendo a eleição para o Gustavo, né? Foi uma vitória que ele teve nas urnas. E depois disso eu voltei a fazer um trabalho aí, assim, com uma diferença que não foi tão grande, né? Quando eu acabei perdendo para ele. E a gente iniciou um trabalho aí, já faz 2 anos, de muita reunião, de uma equipe muito boa, fortalecida, empenhada, né, com muitas reuniões principalmente da pandemia, mas assim, foi muito difícil, sim, foi uma eleição acirrada, no qual nós tínhamos 4 candidatos a prefeito aqui em Gavião Peixoto, com muitas propostas boas também, né, mas foi aqui em Gavião é o diálogo, a casa a casa, com responsabilidade, né, por conta de pandemia, de propostas, e a gente já tinha um trabalho que vinha que eu já tinha feito, que tem um histórico, né, de ser vereador, ter visto 2 vezes com um prefeito diferente, né, com respeito da população, de atendimento, de responsabilidade, e a resposta foi dada, né, a gente tinha, claro que todo prefeito, todo candidato que era prefeito aí, no monitoramento nos dizia realmente que a gente tinha essa vantagem. E se concretizou no final do pleito. O prefeito foi candidato, se não foi, apoiou quem? O Bruno. O Bruno, que foi seu opositor e segundo colocado. Então, o Bruno, segundo colocado com 29%, foi apoiado pelo atual prefeito Gustavo Martins. É isso, né, Piccolo? Perfeito. Entendi. Perfeito. Quer dizer, na verdade, você enfrentou aqui por tabela a máquina. Sim, com certeza. Não, com certeza. Então, não deve ter sido um adversário tão fácil assim, mas vejam que o Gustavo, ele já está em segundo mandato? Segundo mandato. Por isso que ele não se candidatou, então, né? Mas apoiou o Bruno. E eu percebi, assim, que em boa parte das cidades da região em que o prefeito já estava em segundo mandato, não podia se candidatar, aquele que ele apoiou não venceu. Foi praticamente uma
seja, é o desgaste natural. Você tem 8 anos administrando, você tem um desgaste, evidentemente, nesse tempo todo, né? Que soma também. E às vezes o apoiado, ao invés de ser presenteado com mais votos, ele pode às vezes até nem ter esses votos aí em função disso, né? Mas enfim. E agora, Gavião Peixoto, na sua opinião, o que é que ela precisa de mais urgente, pelo que você percebe? Roberto, nós temos 3 focos muito importantes aí, né? Eu vejo como primordial aí o meu grande desafio, realmente, nós vivemos a época de pandemia, que é a questão da educação, né? E é todo o pilar de qualquer município, de qualquer nação, né? Eu quero trabalhar muito forte nessa questão, estou montando minha equipe com pessoas técnicas de capacitação mesmo, para que a gente desenvolver o meu principal desafio mesmo nessa época de pandemia, é a educação. Temos a questão de saúde, que é muito importante também, né? E a geração de emprego. É o nosso foco, a gente percebe, nós estamos vendo aí, isso é em nível do país aí, a questão de muitas pessoas perdendo o seu trabalho, o seu ganha-pão, e esse é um dos grandes desafios. No nosso sentido também, nós estamos com assim, o atual prefeito está deixando uma área industrial, que é o nosso grande desafio de fomentar, de trazer indústria, de capacitar pessoas, de geração de emprego. Mas eu me coloco como meu principal pilar a educação mesmo. Educação, né? Prefeito, o senhor foi eleito pelo PTB, mas quantos outros partidos te apoiaram? Mais um, PV. PV. Mesmo assim, sendo apenas um partido aliado, o senhor vai ter que contentar a esse partido, e o senhor está dizendo, eu quero ter um secretariado técnico. O senhor fez algum compromisso que lhe obrigue a aceitar indicação externa ao seu propósito aí dito, que é de compor um secretariado puramente técnico? Não, compromisso nenhum. Essa é a grande vantagem da minha campanha, das pessoas que estiveram comigo, né, que trabalharam firmemente, deram tudo de si. Agradeço muito, principalmente eu tenho a juventude, né, e o desafio foi realmente esse, sem compromisso nenhum, não tenho compromisso com ninguém nesse sentido, montar realmente uma equipe técnica, pretendo construir meu grupo de inteligência, onde tenha pessoas realmente técnicas, jovens principalmente, viu? É o nosso lema. O senhor é administrador, né? Então, como administrador, que é o seu ofício, vamos dizer assim, sua profissão, isso deve ser facilitador. Agora, como é que um administrador se propôs, por exemplo, a ser vereador, que são coisas muito distintas, né? Vereança é uma coisa, administrar é outra. E o senhor tem na veia essa vocação de administrador. Desde então o senhor desejava ser prefeito, ou o senhor foi vereador assim mesmo, só para fazer, no caso, carreira, e até que chegasse o dia que o senhor pudesse ser prefeito? Não, eu não tinha assim. Eu sempre morei também, né? Já há um tempo que eu estou na cidade, mas eu morei praticamente a maior parte da minha vida em sítio, fazendas, né? Sim. Então, muito cedo eu já aprendi a responsabilidade de gerenciar, principalmente, pessoas, né? Benfeitorias. Então, assim, mas procurei tudo isso fazer um trâmite, como se diz, natural, né? E foi o ciclo de ser vereador, serviço, buscando conhecimento para atingir o objetivo, até mesmo na hora de chegar para ter a capacidade de comandar o município, para a frente do município, né? Eu percebo, sabe, não sei se estou errado, Adriano, você tem toda uma experiência política e de uma vida já longa na política e tal, deve saber melhor que eu. Mas a impressão que eu tenho é a seguinte, que os municípios têm causas comuns que talvez pudessem ser tratadas associativamente, de modo a reduzir custos e até obter eficiência, e não fazem isso, na minha opinião. Hoje, pouca coisa se pode dizer que os municípios se dividem
incineração de lixo hospitalar, talvez seja uma delas, pouca coisa. Mas tem muitas outras coisas que poderiam ser conversadas regionalmente. E eu não sei se porque as políticas dos governos estaduais não conduziam para isso. Em outros tempos era mais comum isso. Não vai aqui um elogio de forma alguma ao governo Quércia da época, e outros deverão se lembrar, porque também. Mas teve, como todo governo, também tem seu lado positivo. Se teve uma coisa que eu me lembro que acontecia bem, eram os secretários dos governos dele, que viviam aqui no interior e implementavam muitas políticas que eram praticadas por sedes de região. Quer dizer, você dividia custos, você agilizava uma série de coisas. Hoje eu vejo as prefeituras, cada um cuidando do seu umbigo, do seu nariz. E às vezes até brigando, né? Basta lembrar a recente triste episódio aqui dessa briga de Matão com Araraquara. Quer dizer, quando você poderia ser parceiro em muitas coisas, o que poderia reduzir custos para os municípios que não estão dando conta dos seus afazeres, você vê até às vezes o inverso, municípios se degladiando politicamente. Então, estando você num município rodeado de outros tantos de mesmo porte e de outros um pouco maiores, mas com necessidades muito similares, não está faltando uma liderança regional ou os próprios novos prefeitos aí se sentarem mais à mesa para discutir coisas de igual interesse? Não, você está corretíssimo, Laércio, falou assim, essa situação realmente, a responsabilidade assim, está ficando maior de cada município. Aos poucos a gente vê o Estado ali, né, transferindo muita responsabilidade que até antes eram feitas pelo Estado. Então, essa parceria, principalmente a gente com cidades aí, digamos assim, eu falo porque eu já trabalhei em Matão, eu sei do carinho que tem, é uma cidade acolhedora, né? E a própria Araraquara também são cidades maiores, que a gente ter essa parceria. Inclusive, na sexta-feira, vai ter uma reunião ali em Bitinga, onde vai estar os prefeitos eleitos da região, nesse sentido que você está dizendo mesmo, da gente fazer parcerias, e que tem, como você disse, tem a usina de lixo, nós temos a parceria, que era uma parceria que nós sempre tivemos aí, que é com o Matão, que é o hospital, e a gente pode ter, assim, benfeitorias e muita ganho com tudo isso, né? Então, mas está coberto de razão. E nós, como município muito pequeno, a gente pode estar, assim, cometendo erros em querer fazer que aqui tenha tudo. Apesar de Gavião ser um município que tem, assim, o financeiro está bacana, está bom, os prefeitos que passaram por aqui têm responsabilidade, nunca deixaram nem dívidas, nem nada. Conversei muito esses dias com o prefeito do Estado nessa situação. Gavião tem uma situação diferente. Mas pretendo, sim, com toda certeza, fazer essas parcerias com o município, que é um ganho muito grande para nós, viu? Essa cultura cooperativa, vamos dizer assim, não é só na política que a gente sente que é um pouco fraca aqui no interior de São Paulo, também na vida privada. Você veja que, eu me lembro bem, quando a nossa região aqui era grande produtora de laranja, hoje ela é grande produtora de suco, mas não de laranja mais. Naquela época, você tinha um predomínio de pequenos produtores. Tentaram montar um sistema cooperativo e não há cultura para isso. Não, eu tenho meus 10 arqueiros de laranja, eu não vou me misturar com os outros. Bom, enfim, os 10 arqueiros dele já foram para o espaço. Se não virou cana, a usina comprou. Então, esse pensamento aí muito miúdo não dá certo, né? Então, nós não temos muito aqui no interior de São Paulo essa ideia no setor público de cooperativista, vamos dizer, mas no setor público. E eu acho que muita coisa podia ser feita aí. Precisa, entre esses prefeitos, eleger alguma liderança aqui na região que reúna esses prefeitos de verdade e disso resulte benefícios aqui para a população. Mas, o Adriano Marçal, você conseguiu fazer quantas das cadeiras da Câmara? Consegui fazer 3, Sérgio. São quantos lá? São 9 aqui em Gavião. De 9 você tem 30, você vai ter que correr atrás de mais 3. Perfeito. Você já está fazendo isso? Já sim, mas aqui, falando assim, aqui em Gavião não tem essa cultura nunca teve, né, essa oposição ferrenha, simplesmente
por estar no partido ou estar no outro, né? A oposição ganhou, eu vou ser oposição. Aqui é assim, muito diferente. Aqui também não. Não. Aqui também não. Aqui os vereadores a gente consegue, no dia que ganha, senta com todo mundo, uma ligação, conversa, encontra, a cidade pequena, a gente se encontra na rua e as conversas vão surgindo. Nunca tivemos esse tipo. O que é benéfico para a cidade, eles votam tranquilamente, a gente faz até reuniões para discutir projetos, mas não tem esse problema não. Tá muito bom. Adriano, muito obrigado. Aí, futuramente, em outras ocasiões, a gente espera contar com essa mesma gentileza sua de hoje, né, de nos atender para outras ocasiões aí durante o seu governo. Por hora, parabéns pela sua vitória aí, que você tenha muito boa sorte, né, no seu mandato. E contem, a prefeitura aí, o seu governo pode contar com a gente na divulgação das suas campanhas aí, de tudo, né? De vacinação, em todos os setores aí. Quando precisar da nossa divulgação, a nossa audiência é muito grande na cidade de Gavião Peixoto. Conte com a gente, por favor, estaremos sempre prontos aqui a atendê-lo, tá bom? Eu fico muito agradecido, vamos trazer imenso falar isso com você, com o Oeste, a saudade da FM, e opa, deu um... Aí, uma parceria, né? Acho que como você disse, sim, muito bem, acho que nós temos que fazer uma parceria entre os municípios aí, e é a forma da gente, assim, promover a nossa região e conseguir algo mais essa parceria. E com certeza a Saudades FM aí, vocês são um grande parceiro, vai ser um grande parceiro nessa nossa jornada de 4 anos. Muito obrigado. Assim a gente espera, seremos críticos daquilo que for passivo de crítica, mas também estaremos sempre prontos para te atender aí nas necessidades que a população tiver de divulgação das suas, né, dessas, enfim, são tantas as ocasiões, eu falo sempre em campanha de vacinação, né? Tem tantas coisas aí que vocês podem contar com a gente aqui, com certeza estaremos sempre a postos aí para atendê-los. E parabéns, boa sorte, Adriano.